Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. E dessa vez nós vamos falar sobre um filme. É um filme que ainda está em cartaz nos cinemas brasileiros. Ele se chama Som da Liberdade. E se você está ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo muito tempo depois, né, de outubro de 2023, você pode ter acesso a esse filme no aplicativo do Angel Studios. Bom, esse filme teve muita resistência, né, em ser lançado e que bom que ele finalmente foi lançado, chegou aqui no Brasil para nós também, porque ele traz uma mensagem muito importante de temas que precisam ser falados, de temas que precisam ser conscientizados, né? E apesar desse filme ter sido, né, e ser muito polêmico, não é sobre essas polêmicas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse podcast, tá? Eu gostaria de compartilhar, como mulher cristã, as minhas impressões sobre esse filme, tá bom? Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar é que é muito difícil a gente assistir esse filme sem a gente ficar mexida de certa forma com ele, né? Porque esse filme, ele fala sobre crianças, né? Ele fala sobre tráfico infantil, ele fala sobre exploração sexual infantil. É um tema muito difícil da gente ver e enquanto eu assisti o filme, eu tive uma sensação de tristeza muito profunda. É, acredito que eu tive esse sentimento porque eu sabia que aquele filme ali, que essa história, esse contexto, não estava somente nesse filme, né? Talvez ali, enquanto eu estava assistindo as cenas, provavelmente alguma criança no mundo devia estar passando por isso em tempo real, né? É uma realidade que ela extrapola as lentes, né, das câmeras e extrapola um filme. Então, isso... E ter essa consciência me fez me sentir mal, me fez me sentir muito triste, né? Digamos assim, essa foi a primeira sensação que eu tive enquanto eu assisti o filme O Som da Liberdade. Bom, o filme, ele fala basicamente, né? Ele gira em torno da história de Tim Ballard, que foi interpretado, né, pelo ator Jim Caviezel. E eu achei muito interessante, né? Porque esse filme, ele é baseado em história real, em uma história real. Então, ele foi baseado na história, né, do Jim. Do Jim, não. Ele foi interpretado, né, pelo ator Jim Caviezel, mas ele foi baseado numa história real. E é muito interessante saber que alguém de verdade foi lá e fez o que ele fez. E eu não vou ficar contando muitos detalhes do filme, porque vai que você ainda não assistiu, né? Mas vale a pena ouvir esse podcast depois de ter assistido ao filme. E é muito interessante porque o protagonista, né, desse filme, o Tim Ballard, ele entende o encargo, ele entende a missão que ele tinha com essas crianças. E ele passa a se envolver de uma forma muito profunda, não simplesmente para prender os criminosos que estavam envolvidos com esse crime, mas ele passa a se envolver de uma forma muito criativa até, que o filme demonstra, né? Mas para conseguir chegar no foco, para conseguir chegar nas crianças. E a história mostra, né? O filme, ele vai apresentar todos os desafios que ele teve para poder chegar nessas crianças. E enquanto eu fiquei vendo, né, esse percurso do Tim para conseguir chegar, né, o contato que ele teve com as crianças que foram salvas, resgatadas ali por ele, eu fiquei pensando em vários outros profissionais que usam a sua própria vida para servir o próximo. Então, naquele momento veio no meu coração um temor muito grande e uma vontade muito grande de orar por esses profissionais. E apesar de estar ali assistindo o filme, né, eu comecei a orar por bombeiros, por policiais, por combatentes de guerra, por pessoas que, como ele, estavam ali em missão de cuidar uns dos outros, em fazer o bem, em salvar, em ajudar. E com um detalhe, né? Sem ser corrompidos. E diante dessa situação, eu lembrei de alguns textos, né? Da palavra de Deus, que eu queria ler aqui para vocês. Bom, o primeiro deles
que fala exatamente sobre coração corrompido, né? Quantas vezes a gente escuta de profissionais, né, que estão ali a serviço das pessoas, mas que ao longo do processo eles foram corrompidos, né, por cargos maiores, ou então por propinas, ou então, né, de uma forma ilícita, o coração deles foram corrompidos e eles perderam o foco da missão deles, né? E a palavra de Deus fala assim, no livro de Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, é muito interessante a gente saber que o Senhor, ele sonda corações, ele vê todas as coisas, ele é o justo juiz, né? Diante de tantas coisas tristes que a gente vê acontecer ao nosso redor, o filme trouxe, né, uma esperança de ver profissionais ali que não são corrompidos e que, de fato, estão ali para cuidar das pessoas, né? Outro texto: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, né? Tá escrito isso em Romanos. Depois, no Salmo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu lembrei desse texto, eu vou falar um pouquinho mais para frente de uma cena em que esse texto veio no meu coração também, né? Me referindo ao protagonista, ao Tim. E por último, esse texto que diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Esse último texto, ele me lembrou sobre a missão que o Tim teve com essas crianças, né? Ele, de fato, abriu mão, sim, temporariamente ali da sua família, né? O filme mostra pra gente que ele tem uma família com muitos filhos e que ele precisou abrir do tempo, abrir ali, de estar presente ali com a sua família, com os seus próprios filhos, para estar indo atrás do resgate dessas crianças, né? Que foram ali traficadas, né? Para exploração sexual, enfim. E então, esse último texto, né, a palavra de Deus, ela mostra para a gente o quanto que é precioso aos olhos de Deus aqueles que deixam a sua comodidade, deixam ali, ainda que seja algo lícito, né, o seu lar ali com os seus filhos, com sua família, em prol de algo que o Senhor designou a cada um, né, de nós fazer, se for o caso, claro, né? Não é algo que eu estou dizendo aqui que todo mundo tem que sair abrindo mão da família, não é isso não. Mas dentro desse contexto do filme, a gente percebe claramente o encargo que ele teve com essas crianças e como que Deus foi movendo essas coisas. Gente, eu estou comentando aqui à luz da palavra, porque eu sou cristã, eu tenho essa base e eu vi a mão de Deus em muitas coisas, né? E esse filme, ele é baseado em história real, porém não é um filme cristão, ele não é um filme que foi divulgado como sendo um filme cristão, tá? Só para deixar bem claro isso aqui também. Mas eu vi a ação de Deus na vida dessa família, a ação de Deus no cuidado ali, né? Com tudo que foi acontecendo. E é isso que eu quero, né, trazer aqui para vocês. Bom, e outro ponto importante nesse filme que mostrou em algumas cenas, eu acho que foi bem interessante, o papel da esposa do Tim. Em nenhum momento mostrava que ela era contrária a essa missão, em nenhum momento mostrava que ela cobrava dele voltar logo para casa, dele estar ali perto dos seus filhos, porque os seus filhos estavam crescendo sem a presença dele de forma alguma. É como se ela dissesse assim: cumpre o teu papel que eu seguro as pontas por aqui. Vai adiante da missão que Deus te deu, que eu cuido aqui dos nossos filhos. E isso, para mim, foi um testemunho vivo e real do que é a submissão, tão distorcida, né? No mundo, tão distorcida pelas pessoas sobre o que a Bíblia nos ensina. E tem um texto da palavra que fala, né, como que sagrado coração de Deus, porque diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, né? E essa submissão, ou seja, ela está debaixo da missão dele, eles estão juntos, ela juntamente com ele está debaixo de uma missão muito maior, né? Que nesse caso era servir ao Senhor
indo de encontro a essas crianças que estavam passando por essa situação. Tá? Então, esse ponto do papel dela, né, da esposa do Tim, do protagonista do filme, da maneira que ela se posicionou, eu achei muito importante. Então, quando vocês assistirem o filme, observem aí também esse posicionamento, tá bom? Bom, então, se você ainda não assistiu o filme, daqui pra frente é melhor que você espere um pouquinho para continuar vendo esse vídeo, porque eu vou descrever algumas cenas que talvez seja melhor você assistir o filme primeiro, para você conseguir entender melhor. Tá bom? Então, te espero daqui a pouquinho. Continuando aqui para quem já assistiu esse filme. Eu me lembro bem de uma cena, aquela cena em que o Tim estava no hotel, porque até certo ponto ele teve respaldo e ajuda do seu superior, né? Do seu chefe ali. Ele teve todo o apoio nessa empreitada, né? De prender os criminosos. Os aliciadores, né, ali de menores, enfim. E ele, de fato, chega nesse ponto de prender alguns desses criminosos. Porém, o coração dele queimava ainda, entre aspas, né, por salvar essas crianças. Porque no contexto do filme, ele tinha salvo apenas uma criança, né, o menino. Mas a irmã dele ainda estava lá, sabe Deus, né, na mão de outros traficantes, de outros criminosos. Então, ele não se contentou apenas em salvar uma criança e prender um dos que estavam, né, nessa rede criminosa. Ele quis ir até o fim, até resgatar a última criança que faltava. E eu achei muito interessante que nessa cena que ele está no hotel, ele mostra ele deitado na cama, olhando para o teto, no momento em que o chefe dele já tinha mandado ele voltar para o país, que a verba já tinha acabado e que dali para frente eles já não estavam mais com ele, ele entendeu de alguma forma que ele não podia voltar, que ele precisava concluir a missão dele. E essa missão não foi mostrada assim claramente no filme, e nem dada por ninguém, nem designada por ninguém, mas dá para perceber que é algo que vem realmente de Deus como encargo para ele, né? E ele tem o apoio da mulher nesse momento, né? De que ele deve continuar essa missão até resgatar a última criança. Inclusive, tem uma cena do filme em que ela fala assim: eu desejo que você encontre, porque para mim ela já é como se fosse uma filha para nós, né? Como eles tinham filhos, né, da mesma idade dessas crianças aliciadas, certamente isso influenciou muito também, né, nessa força, nesse encorajamento para ir até o final e resgatar essas crianças. Bom, e no momento em que ele não sabe, não tem nada palpável para dizer para ele, você deve continuar, você vai ter esse dinheiro, você vai ter essa ajuda daqui e dali, e ele se vê completamente sem nenhuma direção, né? O personagem Paul, né? Ele bate na porta ali, e dá ali uma esperança para ele, e os planos em que eles tinham traçados, né, para poder, enfim, aí para quem assistiu o filme já vai entender, né, para poder conseguir pegar esses criminosos de alguma forma ali, de criar um ambiente propício, né, para atraí-los ali, fazer uma isca ali para eles, aparece na porta dele, né, do hotel. E dali a cena continua, né? Mas eu fico pensando naqueles momentos até o Paul aparecer ali na porta. Aí eu lembrei daquele versículo que eu falei para vocês que eu iria falar um pouquinho mais para frente, né? Que Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A hora que aparece essa cena do hotel, a vontade que dá é da gente entrar dentro do filme e falar assim: continua, persevera, não desanima agora, não desiste, né? Que Deus te fortaleça, vai com Deus, né? Pelo menos em mim deu essa sensação, né? De encorajá-lo a continuar. E outro ponto muito interessante, que eu também achei assim, algo tremendo no filme, foi o papel do personagem vampiro, né? Interpretado pelo ator Bill Camp. E o que o vampiro fez, né? O que aconteceu com ele, a história dele, falou muito no meu coração sobre uma palavra. E essa palavra significa conversão, né? A conversão, ela nada mais é do que você se arrepender dos caminhos em que você está andando e mudar de rumo, e mudar de atitude, ir para outra rota, né? Abandonar aquela vida
abandonar aqueles costumes e ir para um caminho novo. E o vampiro, né, o papel dele ali, do personagem vampiro, ele, ele era, sim, né, um desses homens que consumia esse serviço, né, do tráfico infantil, da exploração sexual, e ele contou, né, numa conversa com o Tim, que ele um dia, né, numa situação, né, com uma criança, ele achava que ele tava lidando com uma mulher. E quando ele foi perceber, quando ele conseguiu olhar nos olhos, ele percebeu que, na verdade, se tratava de uma criança. E ele viu nos olhos dela um horror, um terror, um medo, né? E quando ele se deu conta de que não era uma mulher adulta e que era uma criança, e ele foi sensível àquele olhar ele, ele, se arrependeu, né, dessa atitude, e a partir dali ele passou a comprar essas crianças para posteriormente libertá-las. Então, ele continuou no meio, mas não para ter as mesmas atitudes. Ele continuou no meio para fazer diferença, para transformar, para causar alguma mudança naquela atitude que ele estava tendo, que prejudicava tanto, né? Ele saiu de uma atitude em que ele praticava o mal e passou a praticar o bem. Então, ele comprava essas crianças que estavam envolvidas nesse tráfico, né, de menores, tráfico infantil, e ele as libertava. E foi aí que o Tim conseguiu ele, né, como um aliado, óbvio, né, para conseguir ter, né, essas crianças e para libertá-las, até que ele encontrou, né, a criança que ele estava procurando, né, o personagem do Tim. Bom, e falando ainda um pouquinho dessa palavra, né, do sentido de conversão, eu fiquei refletindo, né, que nem o processo de conversão ele acontece sem o arrependimento, né? Por exemplo, nós cristãos, né, nós não somos cristãos apenas por dizer que nós somos cristãos, né? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós nos deparamos com a verdade do Evangelho, isso nos constrangeu, isso nos levou a nos arrepender da nossa condição pecaminosa, porque nós somos pecadores, assim que nós cremos, né? E a partir dali, houve um processo de conversão, né? Que é um processo, porque a gente se converte todos os dias, né? Ao nosso Senhor Jesus. Mas o arrependimento, ele foi necessário, né? Eu achava que andava de uma forma correta, eu achava que o que eu fazia não tinha problema para ninguém, eu achava que o que eu fazia não fazia mal para mim, até que o Senhor Jesus joga luz sobre as nossas vidas e há um processo de arrependimento, e a partir dali eu passo a não mais pecar, passo a não mais agir como eu agia, né? E isso me lembrou muito daquela passagem da mulher adúltera, né? Que Jesus fala para ela, eu tampouco não te condeno, né? Vai e não peques mais. E o vampiro me lembrou muito desse contexto, né? Porque ele vivia uma vida em que ele fazia mal, ele pecava, ele de certa forma ali prejudicava, causava terror naquelas crianças, era um criminoso, né? Mas ele transformou aquilo ali para libertar essas crianças, né? Ele não conseguiu sair desse contexto, mas ele continuou nesse contexto para trazer, de certa forma, a liberdade para elas, né? É, Bom, e esse filme, é óbvio, né? Ele aborda muitos outros temas, né? Muitos outros assuntos, né? Eu creio que o Tim, né? Da vida real, né? Aquele que realmente viveu essa experiência, ele, depois de passar por tudo isso, ele deve ter ganhado muito do Senhor na vida dele e ele deve ter sido muito provado, né? Nessa caminhada. É, a esperar do Senhor, a confiar no Senhor, né? A entender que a vida dele estava nas mãos do Senhor, né? Apesar dos riscos que ele correu ali, né, com a sua vida. E acredito que para que ele tenha conseguido cumprir essa função, cumprir essa missão, ele precisou ter um foco, né? Ele precisou ter um encargo de Deus e ter um foco. Ele não foi fazendo isso de qualquer forma, né? Ele foi fazendo isso, ele fez isso
baseado em algo que o Senhor designou ele para fazer, né? E a gente vê os frutos que ele colheu, né? A gente vê como que a história de vida dele teve significado, né? E isso também falou muito ao meu coração, né? Como que a nossa vida é tão passageira, o tempo passa muito rápido, e como que a gente pode, às vezes, passar por esse tempo gastando um tempo apenas para os nossos próprios deleites, digamos assim, né? Enquanto que, às vezes, o Senhor, ele quer usar a nossa vida para que a gente seja bênção, né? Independente da missão, né? Seja uma missão na África, seja uma missão difícil, né? Como a do Tim, de salvar crianças que estão ali, né? Aprisionadas pelo tráfico, ou seja mesmo, até mesmo, né? Cuidando dos filhos, sendo esposa no lar, seja qual for a missão que Deus deu para cada um de nós, né? Bom, espero que você tenha ganhado um pouquinho mais nesses comentários que eu fiz do filme, que esse filme tenha também, né, despertado no seu coração muitas coisas em relação àquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? E espero que você tenha gostado aí desses comentários, desse podcast. E se você gostou, compartilha com outras pessoas também. Até o próximo podcast. Muito obrigada por ficar até aqui com a gente. Tchau, tchau.